Graça e paz, amada Igreja do Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui de maneira online para estudar a Palavra de Deus, mais um estudo nessa escola bíblica e que nós vamos com certeza, em nome de Jesus, no dia de hoje, aprender mais do Senhor. Poderemos nesse dia ser alimentados pela Palavra de Deus, pelo próprio Deus através da sua Palavra. Hoje o nosso estudo ele está no Salmo 119. Nós vamos estudar esse salmo. Hoje é o 5º domingo do mês de março. E sempre quando cai o 5º domingo, quando nós temos o 5º domingo, nós temos uma regra na nossa escola bíblica, que é uma classe única. Então, por isso que nós estamos estudando esse tema. É um tema que ainda não estava proposto de uma sequência, mas é um estudo único, que é o Salmo 119, é o que nós vamos estudar hoje. Amém? Vamos orar antes de nós começarmos a estudar, e em seguida nós vamos começar aí a ler, a se deleitar nessa palavra que o Senhor Deus tem pra gente hoje. Oremos. Senhor Deus amado Pai, muito obrigada por esse momento em Tua presença. Muito obrigada, Senhor, pela Tua igreja, que nesse momento se reúne para aprender mais do Senhor, para aprender mais com a Tua palavra, para estarmos, Senhor, nos alimentando espiritualmente. Eu peço que o Senhor visite a cada lar nesse momento, que o Teu Espírito Santo hoje seja o nosso professor, que Ele nos ensine tudo aquilo que nós precisamos aprender. Eu sei que aquilo que eu, de alguma maneira, vou estar aqui facilitando, eu sei que vai chegar ao coração de cada um de maneira pessoal, de maneira específica, através do Teu Santo Espírito. Por isso, Pai, nós nos abrimos nessa manhã, abrimos o nosso coração, abrimos a nossa mente para aprender mais do Senhor. Fala conosco, nos ensina a um povo sedento, na qual eu faço parte, desejoso de ouvir a Tua palavra, desejoso, ó Deus, de sentir o Teu calor, de sentir, ó Deus, a Tua presença, através da leitura da Tua palavra, ouvir o Senhor falar conosco. Muito obrigada, Pai, e que assim seja esse momento de estudo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Abra sua Bíblia em Salmo 119. Eu vou usar a versão revista e atualizada. Se você quiser assim acompanhar nessa versão, fica mais fácil para que você acompanhe. Outra coisa que eu gostaria de te pedir desde já, se você quiser até pausar esse vídeo nesse momento e pegar um caderno, nós vamos ter muitas coisas para anotar hoje. E eu queria que isso já virasse um hábito para você, pelo menos essa semana, se você não tem esse hábito ainda, mas pelo menos essa semana, de anotar as coisas que você tem aprendido com Deus. E nessa manhã, anotar. Enquanto eu estiver falando, enquanto nós estivermos lendo um versículo, escreve aí, pesquisar mais, anote algumas coisas que você vai ouvir nessa aula. Peço a você também que acesse o material que foi colocado no grupo da igreja. É um material que vai ser como base para essa aula. Se você tiver condições de imprimir, se você tiver essa facilidade de imprimir, tenha o material impresso ou até mais. Eu gostaria de te desafiar a copiar esse material nesse caderno que você vai pegar aí, essas folhas que você vai pegar, porque conforme você vai ouvindo, lendo e escrevendo, o seu aprendizado é ainda maior. Então, se você puder, faça isso, acesse tudo o que você puder acessar, para nesse momento nós extrairmos o máximo, a gente aprender o máximo daquilo que Deus quer trazer para a gente nesse dia. Amém? Vamos lá? Salmo 119, nós vamos ler do verso 1 ao verso 18. Esse salmo é um salmo que é um poema, um acróstico. A gente sabe que o livro de salmos são orações, hinos, poesias ou poemas, e é um salmo que é um poema acróstico e que ele tem as suas divisões de 8 em 8 versículos,
com um alfabeto hebraico. E esse alfabeto hebraico, né, vai lá as suas letras, né? E aí vou traduzir pra gente aqui, como o nosso alfabeto seria de A a Z. Muitas pessoas falam que ele foi enumerado por esse alfabeto hebraico justamente por isso. A exaltação da palavra de Deus de A a Z. Salmo 119 é um salmo que ele fala da palavra de Deus. Ele exalta a palavra de Deus, ele fala de várias formas, né? E nós vamos ler um pouquinho sobre isso. Vamos ler Salmo 119, do verso 1 ao verso 18. Diz assim: Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos, para que o cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerarem todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca, mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos, do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Seja generoso para com teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Primeira coisa que eu gostaria de falar com você, para a gente pensar um pouquinho, é em relação ao verso 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? É uma pergunta, e essa pergunta já vem com a resposta no mesmo verso. Observando segundo a tua palavra. Interessante, eu queria começar falando da palavra de Deus e falando em relação a essa pureza, né? O verso 11 também vai falar sobre isso, né? Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Eu queria começar falando sobre a palavra de Deus trazer luz, trazer clareza para o pecado. Ela não deixa a gente cego, ela não deixa a gente enganado em relação ao pecado. Se há algo que nos afasta hoje, afasta o ser humano de Deus, é o pecado. Nós servimos a um Deus que é santo. E Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Então é interessante nós sabermos, já começarmos a olhar para esse texto, diante de tantos versos maravilhosos que nós temos nele, começar olhando para o pecado. Dando início, né, a um aprendizado que é importante para todos nós. Eu tenho certeza que você tem as suas lutas contra o pecado, como eu tenho as minhas lutas contra o pecado. Nós temos uma natureza pecaminosa. Hoje nós não somos mais escravos do pecado. Mas essa natureza pecaminosa ainda habita em nós, né? O pecado, ele está o tempo todo diante de nós. Hoje a gente tem o poder, através de Cristo Jesus, de dizer não. Sermos libertos e podermos dizer não. Um dia nós viveremos e seremos totalmente livres do pecado, da presença do pecado.
mas hoje a gente ainda tem essa dificuldade. E gostaria de que você pensasse um pouquinho e perguntar a você o quanto você tem meditado na palavra de Deus. Ou se o pecado tem te afastado de meditar na palavra de Deus. Tem te afastado de ler a palavra de Deus. Porque a luta contra o pecado é vencida através da palavra de Deus, através da oração, através de um relacionamento com Deus. Mas eu achei muito interessante começar a nossa lição de hoje, nosso estudo de hoje, falando sobre isso. Como é importante nós lermos a Bíblia, nós estarmos debruçados diante da palavra de Deus, nós olharmos para essa palavra e a termos como preciosidade, como algo tão valoroso, e é uma carta de amor de Deus a nós, ensinando a cada um de nós, trazendo luz, trazendo esperança, trazendo orientação. E é isso que a gente vai ver um pouquinho hoje. Mas, entretanto, todavia, muitas vezes nós não lemos a palavra. Nós não meditamos na palavra, nós não temos o quê? Prazer. O verso 16 fala assim: terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Meu irmão, minha irmã, eu gostaria de te convidar nesse dia, que você peça a Deus prazer ao ler a palavra. Se você ainda sente, né, algum peso, algum cansaço, ou eu não estou entendendo o que eu estou lendo, eu gostaria que você começasse a pedir a Deus prazer. E interessante, eu busquei o significado da palavra prazer, e o que é prazer, né? É uma sensação, uma emoção agradável, ligada à satisfação de uma vontade, uma necessidade, um exercício harmonioso das atividades vitais. Alegria, né, são sinônimos aí: alegria, contentamento, júbilo, satisfação. É a satisfação de uma vontade, né? É uma emoção agradável. Eu achei interessante essa forma, né, como o dicionário traz pra gente. E eu queria perguntar a você: você está sentindo essa emoção agradável ao ler a palavra? Você se sente alimentado, né? A satisfação de uma necessidade, de uma vontade. Você tem se sentido alimentado da palavra? Ou quando você lê, você se sente alimentado? E eu queria voltar um pouquinho com vocês. Mantenha aí Salmo 119 aberto. Mas eu queria voltar com vocês no Salmo de número 1. Salmo de número 1. Se você, ao eu falar que eu ia, né, que nós íamos estudar hoje Salmo 119, você já tremeu assim, né? Tipo, maior capítulo da Bíblia, é muita coisa para ler. Peça a Deus esse prazer de se deleitar na palavra dele. Salmos 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Interessante olhar para o Salmo 1, porque eu vejo uma alegria no salmista ao escrever isso, né? Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Aquele que é bem-aventurado, aquele que é feliz, é quem tem o seu prazer, o seu deleite na lei do Senhor, na palavra de Deus, medita na palavra de Deus. Está dizendo que essa pessoa, ela é uma árvore plantada junto a ribeiros. Você hoje está se sentindo seco, sem vida, sem dar fruto? Comece a se alimentar da palavra de Deus. Comece a se alimentar da palavra de Deus. Camila, mas eu não entendo muito a palavra. Eu leio coisas que eu não entendo. Aí eu queria te convidar a ler o verso 18, que fala assim: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Peça ao Senhor que tire a venda dos teus olhos. Peça ao Senhor que fale ao seu coração, para que você contemple as maravilhas, como nós estamos nesse dia de hoje nos deleitando, né, diante da palavra de Deus.
Interessante que o Salmo 119 ele tem 176 versos. E nesses 176 versos, para não dizer que todos eles, mas quase que todos eles têm alguma palavra que faz referência à palavra de Deus. E aí eu queria começar conversando com vocês o que o salmista fala aí, que são os nomes, né, da palavra de Deus. Eu peguei mais de uma versão da Bíblia, né, então pode ser que quando você olhar na sua Bíblia, você encontre uma ou outra palavra, mas procure em outras traduções que você vai encontrar todas as palavras que eu coloquei aqui. O salmista diz que a palavra de Deus é mandamento, é a lei do Senhor, são prescrições, são preceitos, são decretos, juízos, teus testemunhos, palavra da verdade, estatutos, justas ordenanças e tua palavra, né? Ele chama e ele dá esses nomes à palavra de Deus em todo o Salmo 119. Então, conforme você vai lendo, por exemplo, no verso 1, ele chama de lei do Senhor, né? Bem-aventurados irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor, que andam conforme a palavra de Deus. No verso 2 já usa a palavra prescrições. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Interessante, irmãos, que olhar para essas palavras e entender que cada uma delas está falando da palavra de Deus, vamos olhar para alguma delas. Mandamentos, lei, preceitos, decretos, são palavras que nos trazem aquilo que Deus quer que nós façamos, né? Os mandamentos já está bem claro, né? Lei do Senhor também. É aquilo que o Senhor deseja que a gente faça, né? Aquilo que é algo que Ele tem para nós e Ele tem nos direcionado a fazer isso. Prescrições, né? O que é prescrever? É trazer, é traduzir aquilo que o Senhor quer para nós. É chamada de palavra da verdade. É uma palavra que é alimentada, né? Ela é viva. A palavra é a palavra de Deus, então é a palavra da verdade. Assim como Jesus é o caminho, a verdade e a vida, essa palavra é a palavra de Jesus, porque Ele é a verdade, essa é a palavra da verdade. E chama de tua palavra, né? Essa palavra ela tem um dono, e esse dono é Deus. E foi por Ele, né, inspirada toda a Bíblia. E chama de tua palavra também. Mas ainda mais interessante do que todos esses nomes, né, que o salmista dá, eu achei interessante aquilo que ele traz ao que é comparada, né, a palavra de Deus, ou o que ela é. Quando eu falo que ela é comparada, é como se ele usasse uma metáfora, né, para traduzir o sentido daquilo que ele gostaria de dizer, o que é a Bíblia. E ele, no verso 24, todas essas referências que eu estou falando estão no nosso estudo, tá? Só você baixar que você vai vê-los. Ele fala que a Bíblia é conselheiros. Vamos só olhar o verso 24 para que a gente entenda. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer. São os meus conselheiros. Quando fala que os teus testemunhos são os meus conselheiros, é aquilo que a palavra de Deus traz de conselho. E aí, interessante, né? Com um versículo, a gente começa a pensar aonde você tem buscado se aconselhar naquilo que você precisa fazer na sua vida. Você tem olhado para a Bíblia e buscado respostas em Deus para tudo que você deseja fazer, deseja caminhar? Porque o salmista diz que a palavra de Deus é aconselhadora, né? Os teus testemunhos são os meus conselheiros. Fala também que a palavra de Deus é boa. Verso 39. Vamos ler também só para a gente conversar mais um pouquinho. Diz assim: afasta de mim o opróbrio, que temo, porque os teus juízos são bons. Então, a palavra de Deus é boa. Ela é verdade.
E aqui está as referências. A palavra de Deus é consolo. Vamos ao verso 50? O que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Como uma pessoa se sente na angústia, né? Ossos secos, sem vida. Né? Eu falo de ossos secos porque eu me lembro de Davi, né? Falando no Salmo 51 que ele sentiu-se mal, sentiu-se triste. Mas a palavra de Deus é que traz vida, ela vivifica. Continuando, é conforto, são palavras vindas da boca de Deus. Verso 88, vamos lá. Vivifica-me segundo a tua misericórdia, guardarei os testemunhos oriundos de tua boca. Então não são palavras que homens escreveram apenas, não são meras palavras soltas, é a palavra, né, vinda da boca de Deus, é a palavra do céu, é a palavra que permanece. A palavra de Deus é vida, a palavra de Deus doce. Vamos ao Salmo 103, ao verso, né? Salmo 119, verso 103. Diz assim: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Doce é algo agradável, não é, irmãos? Então, a palavra de Deus é algo que dá prazer, é algo que a gente deseja saborear. Quando a gente vê aquele doce bonito, qual é a nossa vontade? De pegar, né, e saborear, deliciar. E será que a gente tem feito isso com a palavra de Deus? Verso 105, muito conhecido. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O salmista, né, compara, equipara ou traz como uma metáfora de lâmpada a palavra de Deus, porque ela traz luz para esse caminho. Uma lâmpada, ela serve para clarear o ambiente. E você tem lido a palavra, meditado na palavra para ter luz na sua própria mente, na sua casa, em tudo que você faz? Diz que a palavra de Deus é admirável. Diz que a palavra de Deus é melhor que o ouro, que ela é reta. Ela não faz curva, ela não é oscilante, né? Ela é reta. Verso 140. Diz que é puríssima. É interessante que quando a gente fala que algo é puro, a gente já está dizendo que algo é puro. Não tem contaminação, não tem nada que venha ali se misturar. Mas quando fala puríssima, e o verso 140 fala assim: puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima, valoriza, né? É eterna a justiça. A palavra de Deus é comparada, né? E ela é isso que nós acabamos de ler, está no quadrinho, no seu estudo, e tem até um espaço para que você coloque mais coisas que você achar no Salmo 119. Eu queria, diante de tudo isso que nós lemos, que a palavra de Deus é, os nomes da palavra de Deus, eu queria saber como é que o salmista se sente tendo esse contato de meditar, de viver a palavra de Deus. Como que ele se sente? E sabe qual a primeira coisa que aparece? Felicidade. Bem-aventurado. Verso 1 e verso 2. Bem-aventurado é feliz, né? Então, felicidade. O salmista, ele não se envergonha. Ele sente um regozijo. Ele deseja a palavra incessantemente. Além de desejar, né? Desejar incessantemente. Tem prazer na palavra. Ele sente prazer na palavra. Ama a palavra. Ele sente consolo. Ele sente vontade de louvar. Ah, quantas vezes a gente não se sente afastado do Senhor, se sente assim, meio que distante. Será que a gente está precisando meditar mais na palavra de Deus? Dar graças. Ele tem, como que ele se sente, né? Ele sente vontade de dar graças. Ele sente que antes ele andava errado. Como que a palavra de Deus traz luz, né?
ele sente o valor da palavra de Deus, ele sente alegria, ele sente paz, ele arrepia-se. Se você, meu irmão e minha irmã, está precisando sentir alguma dessas coisas que estão nessa lista e outras mais coisas que estão aqui, né, nesse Salmo 119, leia a palavra de Deus, porque quando o salmista se depara com tudo que é a palavra de Deus, ele começa a se regozijar, ele sente vontade de louvar, ele sente paz, ele sente alegria, ele deseja incessantemente. Às vezes alguém pode não ter o hábito de ler a Bíblia e essa pessoa não sabe como começar. Comece, apenas comece. Que aí o desejo incessantemente, o prazer, o Senhor vai te dando. Como amar algo e não conviver, e não se relacionar. Às vezes nós falamos tanto que nós amamos a Deus e a gente ama ouvi-lo, ama ter contato com aquilo que Ele quer falar conosco, porque essa palavra ela não foi escrita para outros, ela foi escrita para nós, ela foi escrita para você. E aí, diante de saber o que a palavra é, o que Ele compara a palavra, né? Os nomes que Ele dá à palavra, como Ele se sente, o que o salmista faz? Aí parte para ação, né? Parte-se para a ação. O salmista, ele observa a palavra. E observar é diferente, né? A gente olhei a palavra. Agora, observar tem um trabalho mais minucioso, né? Tem um detalhe um pouquinho maior. Ele começa a render graças. Ele não só sente essa vontade, mas ele rende graças. Ele cumpre a palavra. Mais do que ler, mais do que conhecer, ele cumpre. Ele busca a palavra. Ele guarda a palavra. E nós vimos quão importante é guardar para o pecado não nos dominar. Ele tem falado. Verso 13, vamos ao verso 13? Diz assim: com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Interessante. Ele tem falado. E geralmente quando a gente fala para alguém. Ele se alegra, ele medita, ele tira tempo com a palavra, ele pensa naquilo que ele leu. Ele escolhe o caminho da fidelidade. Verso 30 diz assim: escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Ele se apega, tem o apego, né? A vontade, lembra, e logo em seguida ele nunca esquece. Algo interessante, às vezes a gente pode ler tantas coisas, mas a palavra de Deus, a gente tem a grande ajuda do Espírito Santo, que a hora que nós precisarmos, ele nos lembrará do que nós lemos. Ele ama. E aí, verso 97. Porque não é um amar de, eu amo daqui, palavra ali, né? Bem longe de mim. Não, é um amo de buscar, é uma ação de ler todos os dias. Veja que lindo, verso 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. É um amor de relacionamento diário. Ele se torna prudente, ele desvia os pés do mal, ele pratica a palavra, ele invoca o Senhor e ele louva 7 vezes no dia. Achei muito interessante esse verso. Esse verso está lá essa palavra, né, está no verso 164, 164. Diz assim: 7 vezes no dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. 7 vezes no dia louvo. Quantas vezes no dia, meu irmão, você tem louvado o Senhor? Esse é um tempo que Deus tem nos chamado para
aprendermos mais da palavra, para amarmos a palavra, para termos prazer na palavra, para vivermos a palavra. Algo que o salmista pede ao longo dessa carta, desse Salmo 119, né? É porque eu já coloquei como carta, como uma oração, né? Como um poema. E interessante que ele faz algumas petições ao Senhor. Algo muito interessante do livro de Salmos é que muitos são orações, são hinos, são palavras do homem para Deus. E eu acho que, por muitas vezes, os salmos traduzem aquilo que a gente está sentindo. E como é a palavra de Deus, sempre tem uma resposta para cada um de nós. O que o salmista pede? E essas referências também estão no nosso estudo. Que seus pés sejam firmes, que sejam firmes os seus passos. Que Deus não desampare, que não deixe ele fugir, para não pecar contra Deus. Ele pede: ensina-me. Ele pede: ser generoso para com teu servo. Ele pede para que viva e observe a palavra. Ele pede a Deus para desvendar os seus olhos, como nós lemos no verso 18. Ele pede para não esconder dele a palavra. Ele pede para que tire de sobre ele o opróbrio, o desprezo. Ele pede o vivificar de Deus sobre a vida dele. Ele pede para ser fortalecido. Ele pede para que Deus afaste dele o caminho da falsidade. Ele pede: favoreça-me, Deus. Ele pede para que não permita ser envergonhado. Ele pede para que seja alegrado o seu coração. Ele pede: dá-me entendimento, Senhor. Guia-me pela tua vereda. Inclina-me. Desvia-me os meus olhos. Venha sobre mim as tuas misericórdias. Não tire essa palavra jamais da minha boca. Lembra-te da promessa que fizeste. Imploro de todo o coração a tua graça. Compadece-te de mim. O salmista pede consolo. Baixem sobre mim as tuas misericórdias. Seja o meu coração irrepreensível. Ele pede: salva-me, ampara-me, sustenta-me. Não permita que os soberbos me oprimam. Trata o teu servo com misericórdia. Dá-me entendimento. Volta-te para mim e tem piedade. Firma os meus passos. Livra-me da opressão do homem. Faze-me resplandecer o rosto. Pede de novo, né? Ele pede entendimento e agora ele pede: dá-me inteligência. Ouve-me, Senhor. Atenta para a minha aflição. Livra-me. Defende a minha causa. Liberta-me. Chegue a ti a minha súplica, chegue a minha petição à tua presença. Venha a tua mão me socorrer. Viva a minha alma para louvar-te. Ajudem-me os teus juízos. Interessante, cada uma dessas petições que o salmista faz são petições que nós devemos fazer hoje. É interessante algumas pessoas falarem ou que têm dificuldade de orar, ou que têm dificuldade de se expressar através da oração. Ore a palavra de Deus, irmãos. E você que já faz suas orações e tudo, te convido, ore a palavra de Deus. Pegue cada um desses versos e ore ao Senhor. Senhor, vivifica-me. Senhor, dá-me entendimento. Senhor, me dá inteligência. Senhor, desvia os meus olhos daquilo que não é da tua vontade. Deus, compadece-te de mim. Tira a angústia. É isso que o salmista pede, olhando para a grandeza desse Deus, para a grandeza dessa palavra.
é o que ele pede. Ele se sente, em relação à palavra de Deus, prazer, ele ama, assim ele age. E conforme ele vai agindo, ele tem um relacionamento com Deus. Por isso ele pode pedir, por isso ele pode orar, por isso ele pode falar ao Senhor. O quanto você tem desenvolvido esse relacionamento com Deus, o quanto você tem desenvolvido esse relacionamento com a palavra, ouvindo aquilo que Deus quer que você ouça, ouvindo a voz de Deus na sua vida. E interessante, irmãos, nós olharmos para cada um dos propósitos que a nossa igreja tem. Se lembram deles? Adoração, comunhão, evangelismo, discipulado, serviço. E aí, olhei para o Salmo 119 e pensei, será que a gente encontraria aqui falando tanto da palavra de Deus desses 5 propósitos? Sim. O primeiro texto que eu gostaria que você abrisse aí comigo é o verso 13, que ele fala: com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Como eu falei nele, ele tem falado, ele tem narrado. E para quem que ele tem narrado isso? Para alguém. E aí, nesse momento, a gente cumpre 2 propósitos. Ou ele tem falado para evangelizar alguém, ele tem narrado a palavra para pessoas conhecerem a palavra, ou ele tem narrado a palavra para trazer edificação aos salvos, aos santos em Cristo Jesus, quem são a igreja. Cumprimos aí dois propósitos, evangelismo e comunhão. Verso 7 primeiro, ele diz assim: render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Verso 54 diz assim: os teus decretos são motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. E o verso 164 foi o que nós já lemos, que ele fala, né? 7 vezes no dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Mais um propósito aí que a gente vê explícito: a adoração. Mais um propósito aí que a gente vê: a adoração. Verso 124 diz assim: trata o teu servo segundo a tua misericórdia, e ensina-me os teus decretos. E o verso 17 diz assim: seja generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Quando o salmista diz que ele é servo, ele tem um Senhor e ele serve. Mais um propósito: serviço. E quando nós lemos ensina-me, dá-me entendimento, dá-me inteligência, nós estamos falando de que propósito? O discipulado. Nós somos discípulos de Cristo e o que vai trazer ensinamento, maturidade para a nossa vida é a palavra de Deus. E falando desses propósitos, eu queria, como igreja hoje, perguntar a você: nós não estamos nos reunindo no templo, né, nesse momento. E algumas coisas ficam um pouco soltas, se é que eu posso dizer assim. E eu queria te perguntar, meu irmão, minha irmã, você tem sido discipulado por Deus? Você tem sido discipulado por alguém? Ou você tem se colocado diante da sua própria família hoje, dentro da sua casa, discipulando? Você tem servido alguém? Você tem se colocado diante das pessoas para servir? Esses são os propósitos pelos quais você foi criado. A adoração. Você tem adorado a Deus verdadeiramente com um coração grato, coração que rende graças ao Senhor, vontade de louvar, sabe?
sem ninguém estar vendo, cantando do seu jeito, louvando, dizendo palavras de louvores ao Senhor, orando. A oração é uma adoração também, é uma das formas de adoração. Você tem falado, mesmo em dias que ainda há um isolamento social, quando você liga para alguém, quando você faz uma chamada de vídeo, você tem falado do amor de Deus para essas pessoas. Você tem convidado elas a viver esse despertamento que nós estamos vivendo nesse tempo. Você tem falado da palavra de Deus para essas pessoas. E por último, evangelismo, né? E por último, comunhão. Você tem falado com a sua igreja, edificando a sua igreja. E como que você fala com a sua igreja? Através de uma ligação, através de uma mensagem, através de uma chamada de vídeo. Eu queria te desafiar a viver todos esses propósitos. Eu queria te desafiar, se você puder, pense em 5 pessoas da igreja que fazem parte da comunhão com você. Há um cuidado que nós devemos ter. Nesses dias onde a gente não pode nos reunir no templo, a gente não pode deixar que a nossa comunhão se esfrie. Não podemos deixar que o nosso coração evangelizador se esfrie. Não podemos deixar que a nossa adoração fique fria. Não podemos deixar de servir, irmãos. E não podemos deixar de aprender da palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus. Que o seu coração seja despertado nesse dia para isso. Os salmos nos ensinam tantas coisas. E uma delas, que nós podemos orar de qualquer forma. Nós podemos falar aquilo que está no nosso coração. Deus ouve as nossas orações. Deus ouve as nossas orações. Às vezes a gente fala sobre os nossos problemas, sobre as nossas dificuldades, ou sobre as nossas alegrias, para tantas pessoas, e a gente não compartilha elas com Deus. Quero te convidar a isso também. Nosso estudo de hoje vai ficando por aqui, sabendo que eu só dei um panorama, uma abertura, muito simplória, diante da riqueza, do tamanho, da grandiosidade desse texto, desse pequeno fragmento da palavra de Deus. E é por isso que eu quero te convidar a um desafio essa semana. De segunda a sexta-feira, nós lemos todo esse salmo, o salmo de número 119. Ele tem 176 versículos e nós vamos ler ele de segunda a sexta. Ele está dividido 30 versículos por dia, 30 versos por dia. Você, por exemplo, na segunda-feira, do Salmo 119, 1 a 30. Na terça-feira, Salmo 119, do verso 31 ao 60. Na quarta-feira, Salmo 119, do 61 ao 90. Tudo isso está no nosso estudo, vai ser publicado também no grupo da igreja. E eu quero te desafiar a você ler todo esse salmo, olhando a riqueza que é a palavra de Deus. Que a palavra de Deus é para a sua vida, meu irmão, hoje. Se alimente da palavra de Deus. Se encha da palavra de Deus. Se há um momento propício para isso, é o hoje, é o agora. E encontre na palavra de Deus tudo aquilo que precisa para a sua alma, o seu espírito ser alimentado. Eu peço que Deus continue trabalhando no seu coração, que todos os dias que você lê a palavra de Deus essa semana, você estude, você escreva no seu caderno, você destaque aquilo que chamou a sua atenção. Nós temos essas 5 divisões dos nomes da Bíblia, como ela é usada, comparada às metáforas, o que o salmista faz, o que o salmista sente, o que o salmista vê e aprende com a palavra. Eu desafio você a colocar isso tudo no papel e achar mais coisas que não estão relatadas no nosso estudo, mas que Deus vai falar ao seu coração. Eu tenho certeza que essa semana é uma semana de crescimento. Valorize a palavra de Deus. Seja cheio da palavra de Deus. Medite na palavra de Deus, que a sua boca fale da palavra de Deus. Que esse
esse estudo de hoje venha de encontro ao teu coração, te despertando para ler, ter mais contato com a palavra, valorizar essa palavra e fazer um estudo aprofundado aí de Salmo 119, porque hoje só foi um panorama, é só uma abertura aí para essa semana. Amém? Nós vamos orar. Você tem alguns desafios aí para essa semana: manter comunhão com a igreja, evangelizar pessoas, adorar, servir, discipular. Vamos juntos nessa. Vamos orar para nós encerrarmos o nosso estudo? Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu dia. Seja um dia abençoado em Cristo Jesus. Oremos? Pai amado, muito obrigada por esse momento que nós estivemos aprendendo a Tua Palavra. Obrigada, Deus, porque está registrado em Salmo 119 quão maravilhosa é. Senhor, nos ensina a ter prazer na Tua Palavra, a nós nos deleitarmos, Senhor, nós nos alimentarmos da Palavra, para que a gente não seja levado, Deus, por qualquer doutrina, que a gente não seja enganado, ó Deus, por falsos profetas, que a gente não ande, ó Deus, errante por não conhecer a Tua Palavra, mas muito pelo contrário, que cada um dos meus irmãos, que cada um de nós, Senhor, possamos ser árvores plantadas junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, que produz sombra, que é alimentado por um rio de água viva, que é a Tua Palavra. Paizinho, continue trabalhando nas nossas famílias, continue trabalhando nos nossos corações, nos vivifica, Senhor, como foi lido na Tua Palavra. Nos liberta do pecado, nos ensina, Pai, a cada momento, dá-nos entendimento, dá-nos inteligência. Se é a oração de algum dos meus irmãos nessa hora, Deus, socorre-nos, ó Deus. Ampara-nos, Senhor, salva-nos, compadece de nós, Senhor. É assim que nós queremos chorar nessa manhã, rendendo honra, glória. Só Tu és digno, ó Deus, de receber todo o louvor, toda a nossa adoração, todo o nosso viver. Nós Te adoramos, ó Pai, rendemos graças a Ti, no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe.